Oi pessoal, tudo bem? Antes de começar o vídeo, eu queria deixar um recadinho aqui pra vocês. Já está no ar a pré-venda do meu novo quadrinho Bittersweet. Eu já falei um pouquinho sobre ele em outros vídeos aqui do canal e vocês podem conferir também o processo de finalização de uma página, que é um vídeo que eu vou deixar aí pra vocês conferirem. E se vocês se interessarem e quiserem saber mais sobre a história e sobre a pré-venda, eu vou deixar todas as informações aqui para vocês na descrição. Então vão lá conferir e me ajudar a tornar mais um quadrinho realidade. E no vídeo de hoje eu decidi fazer um desafio, assim, digamos, que é pintar com aquarela usando apenas duas cores. Então, para esse desafio, eu queria primeiro encontrar quais eram as duas cores mais interessantes para trabalhar, porque eu também não queria muito ficar no lugar comum de usar só as cores que eu mais costumo usar, eu queria também me desafiar um pouquinho a criar a fazer uma pintura com uma paleta um pouco assim fora da minha zona de conforto, assim, digamos. Então eu fiz primeiro alguns testes com algumas cores que eu achei que seria interessante, que são cores bem diferentes, assim, pra a gente conseguir uma gama maior de cores pra trabalhar, pra não ficar muito, assim, muito apagado também. Eu queria, tipo, uma cor que fosse mais vibrante e outra cor que eu pudesse misturar pra encontrar umas cores que ficassem entre as duas, mas que tivesse uma boa variação de tons, do mais claro até o mais escuro, assim, digamos. Não sei se deu pra entender, mas vocês vão entender vendo aí todos os testes que eu fiz. Então eu comecei primeiro o teste com um laranja e um violeta, como se fosse um violeta azulado, assim, digamos. E depois eu fui pegando outras cores que eu tinha no meu estojo, que eu peguei meu estojo da Prima, pra poder... Porque ele tem umas cores, assim, um pouco diferentes do que a gente encontra nos estojos padrões, assim, digamos. Ele tem uma seleção de cores especiais, assim, digamos. Então eu achei que seria interessante usar essas cores um pouco diferentes, sabe? E aí eu fui escolhendo um tom mais magenta com um tom mais azul, e depois eu usei o magenta com verde, depois eu fui o laranja com verde e um tom amarelo mais ocre com o violeta. E aí, no final das contas, eu acabei achando mais interessante a variação de tonalidades do laranja com o violeta mesmo, porque aí a gente tem uns tons quentes e conforme a gente vai adicionando violeta, a gente vai indo pra uns tons mais frios, assim, digamos. E aí a gente tem alguns tons mais alaranjados indo pro marrom e depois pro violeta. Eu achei que seria uma combinação legal, assim, digamos. Eu sei que não sai tanto, assim, da minha zona de conforto, mas no fim eu tive essa tendência de escolher duas cores que tivessem uma boa variação, assim, digamos. Mas se vocês gostarem desse desafio, eu posso voltar com outros desafios usando outras cores diferentes, e aí a gente pode fazer algum outro tipo de sistema aí pra escolha dessas cores, não sei. De repente vocês escolhendo as cores lá no Instagram, alguma coisa assim, eu acho que vai ser bem interessante. Então, depois de fazer esses testes e as cores escolhidas, eu fui para a parte da colorização. Então eu não pensei muito, assim, não me planejei muito para fazer essa pintura, mas eu acho que o mais interessante pra mim realmente foi trabalhar com essa paleta super limitada, porque mesmo das outras vezes que eu trabalhei com paletas limitadas e tudo mais, eu ainda tinha acesso a outras cores e outros tons, então eu tinha outros tons de laranja, outros tons de violeta e tudo mais, então ele não chega a ser um monocromático, mas justamente porque a gente tem ainda as variações entre o laranja e o violeta, que são esses marrons, esses ocres aí, esses alaranjados e tal. Então não é exatamente a pintura só com as duas cores, mas com a mistura dessas duas, né? Então eu tentei encontrar uma forma interessante de finalizar. Mas é óbvio que eu poderia ter feito essa pintura de outras formas diferentes também. Mas eu achei um teste bem legal, principalmente porque fazia muito tempo que eu não mexia com aquarela. Inclusive, alguns de vocês estavam pedindo pra eu voltar a fazer um vídeo sobre aquarela e tal, porque já fazia um bom tempo que eu não fazia de fato. E eu fazia um bom tempo que eu não mexia com aquarela mesmo. Eu passei os últimos tempos
mexendo muito com guache, fazendo muitos testes, testando várias marcas diferentes, vários estilos diferentes, tentando me encontrar no guache, justamente porque eu acho que chega em determinado momento a gente dá uma cansada, assim, de usar só um material, e a aquarela, de fato, foi um material que eu usei muito nos últimos anos, eu dei muitos cursos de aquarela e tudo mais, era um tema que estava ali sempre recorrente, e eu senti essa necessidade de explorar um outro material. E eu sei que o guache não é muito diferente, assim, da aquarela e tal, mas ele permite algumas coisas, ele traz alguns efeitos e alguns resultados que não dá pra gente conseguir com a aquarela, né, porque tem toda a questão do opaco, de trabalhar com a sobreposição e tal. Então, eu realmente passei esses últimos tempos explorando mais o guache, eu queria voltar um pouquinho pra aquarela, e eu tava, assim, meio que um pouco enferrujada, assim, digamos, de processo de aquarela, mas eu achei que foi um exercício muito legal. Eu super recomendo esse exercício pra vocês, ou que estão travados, ou que, sei lá, estão passando por uma crise e tal, não tô conseguindo avançar com seus estudos, pra, tipo, dar uma pausa e fazer um exercício desse tipo, sabe? Pra a gente meio que sair um pouquinho da nossa zona de conforto, fazer uma coisa diferente, tentar alguma coisa diferente e, de repente, até se surpreender com o resultado, assim, digamos. Bom, era isso mais ou menos o que eu tinha pra falar sobre essa pintura. Eu acho que vocês vão aproveitar melhor o processo vendo ele aí do que eu falando sobre ele. Então eu queria aproveitar esse momento que a gente tem aqui uma conversinha pra atualizar vocês sobre algumas coisas que estão rolando e falar sobre alguns assuntos importantes também que estão rolando no mundo hoje, assim, digamos. Então, para começar, sobre os meus projetos. Como eu falei para vocês no começo do vídeo, tá rolando a pré-venda de Bittersweet. E caso vocês tenham muitas dúvidas, assim, e tal, eu vou deixar todos os links aqui com as informações na descrição para vocês tirarem as dúvidas. Mas, basicamente, eu estou finalizando a webcomic, né, de Bittersweet, que eu estou publicando no meu Instagram e no site de publicação de quadrinhos, que é o Tapas. E eu tô publicando desde o começo do ano passado. Eu já tô na fase final da história, então eu pretendo finalizar, né, obviamente, essa webcomic até o fim da pré-venda, pra poder imprimir o livro. Então o livro vai ter a história completa. E aí, sobre outros projetos que eu tô me organizando, esse ano eu já tô organizando mais dois cursos, né, pra lançar ainda esse ano. Eu espero conseguir lançar eles nesse primeiro semestre ainda, que é o curso de experimentações com lápis de cor, que é um curso que eu tô trabalhando com mais afinco nesse momento, assim, pra quem me acompanha no Instagram já deve ter visto eu mostrando algumas coisas sobre esse curso. E é um curso que eu tô preparando justamente pra mostrar pra vocês algumas possibilidades do uso do lápis de cor que fogem um pouco do tradicional, assim, digamos. Então, vocês que acompanham os meus vídeos e que viram os meus vídeos, principalmente nos meus últimos vídeos, em que eu mostro alguns processos de pintura com lápis de cor, vocês podem ver que não é um processo tradicional e que é muito mais experimental e muito mais expressivo, assim, digamos, e eu queria passar um pouco de todas essas experimentações que eu fiz e fazer algumas propostas também para vocês mesmos encontrarem o seu próprio estilo dentro deste universo ali do lápis de cor e mostrar algumas possibilidades de como vocês podem trabalhar, fazer algumas propostas para vocês explorarem esse material de uma forma mais artística e criativa, assim, digamos. Então, acho que vai ser um curso bem bacana, mesmo para quem não tem experiência, assim, com esse material ou com outros materiais e tal. Eu acho que vai ser bem legal para explorar mesmo, né, as possibilidades do material. E o outro curso que eu estou organizando junto com o Doug, inclusive, é o curso de ilustração digital, de arte digital, né? Que a gente tá fazendo um curso bem completo, porque a gente quer mostrar bastante conteúdo, assim, de como usar
os programas e, tipo, usar o máximo dos programas para fazer a ilustração. Então, esse vai ser um curso que vai ser um pouco mais longo, um pouco mais demorado pra gente trabalhar nele. A gente pretende trabalhar nele nos próximos meses para conseguir lançar para vocês. Então, como vai ser um curso maior, com mais conteúdo, ele vai demorar um pouquinho mais pra gente conseguir produzir, mesmo porque como alguns de vocês que já provavelmente fizeram meus cursos sabem, que além das videoaulas, que são todas planejadas e tal, eu também organizo todo um material extra, que é uma apostila bem completa, junto com outros materiais externos para vocês usarem como fonte de pesquisa complementar e tudo mais. E agora, falando um pouquinho sobre a nossa realidade, pelo menos do dia de hoje, nós estamos no dia 14. Provavelmente vocês vão estar vendo esse vídeo no dia 15 de março de 2020. E nesse momento a gente tá no meio ali do início da explosão do coronavírus no Brasil. E a gente já sabe, né, o que esse vírus já causou em outros países e do caos que tá em alguns lugares ainda e tudo mais. Então achei importante, inclusive tô falando muito sobre isso nas minhas redes sociais e também dos meus clubinhos de Telegram. Se você ainda não tá nos clubinhos, vão lá, porque eu mostro bastante coisa da minha produção, do meu dia a dia, dou muitas dicas e falo sobre assuntos relevantes para vocês. E apesar de não ser muito, assim, o foco, né, dos clubinhos e nem das minhas redes sociais, eu acho importante falar sobre isso nesse momento pra conscientização mesmo, sabe? Então a gente tá vivendo um momento, assim, que ainda não chegamos na crise, estamos muito no começo, mas esse é o momento pra gente transformar a situação e não deixar ela sair do controle e principalmente não sobrecarregar o sistema de saúde. Então é super importante a gente tomar alguns cuidados e algumas precauções nesse momento, que é óbvio esteja ao nosso alcance fazer. Então se fala muito da gente fazer a quarentena e ficar em casa. É óbvio que não é todo mundo que consegue, porque o trabalho não liberou ou a escola não liberou e tudo mais, mas a tendência é que com o passar dos dias isso aconteça. Então mesmo que não seja todo mundo que consiga, né, seguir esses protocolos, ainda assim a gente pode ajudar fazendo outras coisas, como tomando muito cuidado com a higienização das mãos, e lavar sempre as mãos, ou usar álcool gel, e tomar muito cuidado para não levar a mão pro rosto e tal, porque a gente sabe que o vírus, a gente às vezes acaba pegando numa superfície que o vírus tá, e se a gente não leva a mão no rosto, a gente já tá diminuindo as chances de ser infectado, né? Então são vários cuidados aí que a gente pode tomar nesse momento para diminuir, né, o vírus, né, de se espalhar e tudo mais, principalmente pelos grupos de risco, né, que é o que mais tem se falado aí os especialistas, né, e as fontes confiáveis falam muito sobre isso, que é pra gente proteger justamente as pessoas que estão no grupo de risco, já que muitas das pessoas infectadas, às vezes, não tem sintoma nenhum ou tem sintomas leves de gripe e acaba passando para outras pessoas sem saber. Então, eu acho que esse é o maior problema. Eu acho que se a gente puder fazer isso, a gente já vai estar diminuindo muito e evitando um cenário muito pior. Então, eu só queria mesmo comentar um pouquinho sobre isso. Se vocês tiverem interesse e quiserem saber mais sobre o assunto, eu recomendo muito que vocês acompanhem o Átila, que é do Nerdologia. Ele é infectologista e ele tá dando dicas muito legais sobre o coronavírus. Ele tá super ativo no Twitter, ele também tem um canal no Telegram, em que ele vai soltando vários vídeos diariamente com informações importantes sobre o surto, né? Então, eu acho que é isso. É bem importante nesse momento a gente se informar e ser informado e tentar não entrar em pânico, sabe? Porque a situação, ela é uma situação bem, tipo assim, que ela pode se tornar bem grave, mas nesse momento, se a gente fizer tudo direitinho e com calma, a gente pode diminuir, né? Então, é só a gente fazer tudo com tranquilidade e não entrar em pânico. Porque o pânico sempre é uma coisa muito ruim, né? Então,
eu acho que é isso que eu queria comentar com vocês. Eu mesma tô em quarentena aqui nesse final de semana, aproveitei pra trabalhar em várias coisas que eu tava precisando e gravar um vídeo pro canal, né? Porque ultimamente tem sido bastante difícil, assim, eu conseguir me organizar pra conseguir cumprir, sabe? Fazer todas as coisas que eu tenho programado e tal. E conseguir, ao mesmo tempo, gravar vídeos pra vocês. Mas sempre que possível eu vou estar gravando e tentando manter pelo menos uma frequência aí no canal. Então eu acho que é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham aproveitado. Se vocês fizerem esse desafio, não se esqueçam de postar nas redes sociais com a hashtag Desafio da Mari para eu poder conferir aí o que vocês estão produzindo. E se vocês tiverem sugestões de outros desafios, também deixem aqui nos comentários para eu saber. E eu acho que é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de dar like, de se inscrever no canal, de acionar o sininho das notificações para não perder nada que eu posto por aqui. E até a próxima. Tchau!